Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Estamos começando mais um Perguntar Não Ofende. E o convidado do programa de hoje é Silvio Médici. Ele é presidente executivo da Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito. Como é que se pronuncia a sigla, Silvio? Augusto, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui na Jovem Pan, parabenizar pelo prêmio que vocês receberam ontem. É uma honra estar com você aqui. É a ABTrans, né? É a Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito. Muito obrigado pela aceitação do convite. Vamos falar sobre um assunto muito importante, trânsito, que mata muito no Brasil, e nada melhor que ouvir um especialista. Eu queria começar, assim, para que todos os espectadores, que são milhares, e muitos não, como eu, conhecem pouco desses detalhes que você domina sobre o trânsito no Brasil, começar do básico. O que faz a associação? Ela reúne quantas empresas e essas empresas tratam do quê? Resumidamente. Vou dar uma contextualizada. A ABTrans nasce em 1999 com as empresas de tecnologia de controle de velocidade. E naquele momento havia uma pressão enorme, né, sobre o setor, porque falava-se da indústria da multa. E naquela época haviam contratos que as empresas tinham participação. Era um contrato que as empresas tinham uma participação lá atrás. Isso. Por quê? Porque era um equipamento novo, ninguém sabia bem como é que aquilo funcionava. Quer dizer, as empresas iam investir, colocavam o equipamento e faziam as multas e tinham lá uma pequena parcela sobre essa multa. Isso que era arrecadado, sim, pequena parcela. Uma pequena parcela. Daí nasceu, acho que o termo indústria da multa, que se perpetuou. Mais ou menos eu explico por quê. Nas cidades também, Silvio? Nas cidades também. As empresas cuidam... Sim, cidades e estradas. Cidades e estradas. Essas empresas, lógico, numa pressão danada, a indústria da multa, crítica e tal, com uma certa razão, estavam escondidas, né? Eu fui lá, comecei a fazer um trabalho lá, falei, mas isso aqui não é indústria da multa, isso aqui é indústria da vida. Os caras estão com produto na mão e estão tratando mal esse produto, porque isso aqui está ajudando a evitar mortes no trânsito. Bom, passou o tempo, os contratos mudaram, hoje não existe mais essa modalidade, e naquela época eu fiz uma pesquisa. Não existe, isso há muitos anos não existe mais isso. Hoje as empresas trabalham por remuneração da locação do equipamento. Normalmente é pregão eletrônico, então você não tem domínio nenhum, quer dizer, é preço que deu. Tem radar funcionando R$800 de aluguel, tem outros falando R$2.000, depende do estado e da locação. Mas naquele momento o que eu fiz? Eu falei, isso aqui tem alguma coisa errada, né? Isso aqui não é indústria da multa, isso aqui está salvando vidas, vocês estão salvando, vocês estão com um produto aqui na mão que tem que ser trabalhado. Fizemos uma pesquisa lá atrás, 2002, 8 capitais, e deu uma aceitação de 80% da população, porque a população sentia que aquilo tinha um benefício para ele. Diminuía a velocidade, o risco diminui, salvava vidas. Essa pesquisa, nós saímos nas 8 capitais, chamando a imprensa. Isso foi quando? 2002. E nas 8 capitais chamamos a imprensa, apresentamos junto com o representante do Ibope na época e explicamos e arrefeceu um pouco aquela história da indústria da multa, porque o pessoal passou a entender um pouco como é que funcionava. Bom, de lá para cá evoluiu a tecnologia, hoje você tem equipamentos altamente sofisticados que não fazem somente a medição de velocidade, mas fazem a medição de fluxo, controlam o fluxo. Também está com o OCR instalado, você tem uma base de dados em que a polícia está se utilizando disso também para fazer policiamento, investigação. Então o equipamento hoje é um equipamento muito sofisticado, ele não faz somente multa. E as empresas não são de forma alguma remuneradas, não é uma mina de ouro isso aí. Qual é o contexto que nós estamos falando? Nós estamos falando de trânsito no Brasil, que você tem 40 mil mortes, né, por ano, e você tem em torno Quantas mortes? 40 mil mortes por ano. Por ano. É número de guerra, né? É número de guerra, né?
É vergonhoso, né, Augusto? E você tem em torno de 400 mil lesionados de vários níveis de lesão, e tudo isso impacta onde? Impacta na economia, meu amigo, porque estudo do IPEA atualizado aponta alguma coisa em torno de 52 bilhões de reais por ano. Tem um estudo da Escola Nacional de Seguros que fala em 198. Eu vou arredondar números aqui, porque senão fica muito chato. Claro, não, está muito bom. Então fica 200 bilhões de reais por ano, porque eles têm uma metodologia que considera a perda do lesionado ou do morto. Quer dizer, aquilo que ele não vai produzir entra no cálculo e dá um número astronômico. Você viu? Quem paga é o povo. Sim, né? Tá lógico. Não, somos nós que pagamos. É isso que o povo tem de ficar. Exatamente. A conta é nossa, sempre. Então você veja, pega o IPEA com 54 bilhões. Em 10 anos, vamos arredondar, são 600 bilhões. Quanto deu agora a reforma da Previdência, com todo aquele sacrifício e todos esses meses de discussão? 800 vai dar mais ou menos. Em 10 anos. Em 10 anos. E em 10, você também, se tivesse um trânsito mais pacificado, você teria também uma economia. Imagina, hoje você tem aproximadamente 60% das UTIs tomadas por acidentados de trânsito. Então, tudo isso é um impacto que vai direto no bolso. Quer dizer, nós lá, quando estamos dirigindo, estamos pagando uma conta e todo mundo está. Né? Como é que tem sido tratado pelo governo federal essa questão? Porque as declarações do presidente Bolsonaro parecem hostis, né, a qualquer tipo de controle, de medidas de proteção, tal. Como é que estão os radares hoje? Estão funcionando normalmente? Não, foram desativados? Como é que... Não, você tem uma situação totalmente instável. Você tem equipamento instalado, equipamento que não está instalado. No final do ano passado houve um programa do governo chamado Plano Nacional de Controle de Velocidade, PNCV. Esse programa previa a instalação de 8 mil faixas, o controle de 8 mil faixas. Faixas são... As vias que estão sendo monitoradas. Você vê na rua, às vezes em cima, um radar que está focalizando 2, 3 faixas. Então, 8 mil faixas das rodovias federais. Esse edital, naquela época, era alguma coisa em torno de 2,3 bilhões. Sim. Que era o investimento previsto para esse programa. Foi feito o edital, foi feita uma concorrência através de pregão eletrônico e esse programa está custando hoje 1 bilhão em 5 anos. Quer dizer, 200 milhões por ano. Outro dia até o ministro deu uma informação que não estava... O ministro? Da infraestrutura, o Tarcísio, que aliás é muito competente e tem feito aí um trabalho muito interessante. Mas se equivocou lá em algumas informações. Na verdade, você está investindo 200 milhões por ano, mas você está tendo uma economia absurda, né? Redução de acidente, todo o impacto que dá um acidente de trânsito para perda de produtividade, hospital e tudo mais que nós já falamos aqui agora há pouco. Bom, com a posse do novo governo, o presidente já havia feito uma manifestação na época da campanha, contra o radar. Ele usa muito aquele trecho Angra-Rio. Né? E ali é uma região que realmente é bastante fiscalizada. Por quê? Porque você tem muitas cidades. E tem trecho, especialmente sinuoso. Sim, e ao longo do trecho você tem cidades, né? As travessias, né? A BR passa no meio de cidades ali. E ele, obviamente, se sentiu prejudicado pelos radares, tal. Quando ele assumiu o governo, a orientação foi, olha, para com esse negócio, não vai ter radar mais, e na campanha também falou isso. O senador... Mas isso não se concretizou. Não, se concretizou no primeiro momento. No primeiro momento parou, né? Parou tudo, quer dizer, criou um certo tumulto no setor e na fiscalização. Um senador do Espírito Santo, Contarato, entrou com uma ação contra o governo. E nós entramos como amigo da corte, para orientar e ver o que era que estava acontecendo. Bom, várias discussões,
o DENIT chamado, os especialistas, aliás, os especialistas do DENIT são amplamente favoráveis ao controle. Quer dizer, quem está com a obrigação da fiscalização da pista sabe a importância do equipamento. Diversas audiências, a juíza que estava cuidando desse caso, da 5ª Vara Federal lá de Brasília, profunda conhecedora do assunto, foi espantoso, porque ela conhecia o assunto. Fizemos um acordo, o Ministério Público Federal e DENIT fez um acordo para a instalação de 3.800 faixas, né? Essas 3.800 faixas não estão instaladas ainda. Existe uma série de problemas. Você, para instalar um equipamento desse, você tem que atender uma resolução 396 do Denatran, que obriga você a fazer um estudo de engenharia que tem que ser aprovado e definir o local para instalar em função de uma série de parâmetros que estabelece nessa norma. Hoje você tem uma parte dos equipamentos sendo instalados, alguma coisa funcionando, mas o programa ainda não entrou no ritmo. Eu creio que isso vai demorar ainda pelo menos uns 3, 4 meses para que as coisas se normalizem. A pergunta que os espectadores, você vai continuar o teu raciocínio, mas a pergunta que os espectadores estão se fazendo: está morrendo mais gente agora? Olha, a percepção é que sim. Por quê? Nós não temos dados ainda levantados a partir do momento em que ocorreu esses eventos todos de paralisação. Mas o que o pessoal que está lá na ponta, que é o instalador, é o pessoal que faz a fiscalização, reporta, é que aumentou sensivelmente a velocidade. Obviamente, com a velocidade você tem acidentes com maior impacto e as consequências, obviamente, serão maiores. Estamos aguardando um pouco mais, né, para saber efetivamente qual é o impacto dessas decisões que vão ter. O governo federal tem a preocupação dele, né, quer dizer, está procurando alternativas, né, para mitigar uma situação real de pista e de situação de risco que tem no Brasil inteiro, né? Você tem 230 mil quilômetros de rodovias asfaltadas aqui no Brasil. E o DENIT tem 60 mil, né, que está sob a responsabilidade deles. Então, como você vai fazer a fiscalização disso se você não tiver apoio? Lembra que recentemente também foi proibida a utilização daquela pistolinha. Isso. Que o rodoviário federal, as rodoviárias, usam para fazer aquela fiscalização à distância e tal. São equipamentos que não são simpáticos ao público, mas para quem pensa em segurança de trânsito, você não pode abrir mão de tecnologia para poder fazer uma fiscalização. Até porque, como eu disse, morre 40 mil. Isso aqui é um estado de guerra, né? A fiscalização eletrônica, ela deve ser... o ideal é conciliar a vigilância feita por policiais rodoviários com a fiscalização eletrônica. Sim. Ou a fiscalização eletrônica dispensa a presença física da Polícia Federal? Uma complementa a outra. Uma complementa a outra porque você tem 230 mil quilômetros de estradas asfaltadas. Eu não vejo mais a Polícia Federal. Pois é, eu creio que com esse tumulto todo que se criou, né, a própria polícia acho que deve ter dado uma retraída. Além disso, nós sabemos, e há um esforço também grande do governo de aumentar o número de policiais federais. Então há um certo, não vou chamar de abandono, né, mas há uma leniência, né, com relação a essa questão da fiscalização e que está criando a oportunidade, né, daquele contumaz infrator aproveitar, né? Então o pessoal está nadando de braçada aí, quer dizer, o cara tá... Tem mais, né, Silvio? O pessoal que nos vê e vive em São Paulo, no estado de São Paulo, talvez não tenha ideia do que ocorre no resto do Brasil, né? As rodovias paulistas são uma outra realidade. Totalmente uma... A pista simples ela está em todo o Brasil. Sim, você tem estudos da CNT, muito importantes por sinal,
Tudo isso que nós estamos falando está disponível por aí, não é? Nos grandes estudos da CNT saiu agora, maravilhoso estudo. E as rodovias paulistas são top, né? Quer dizer, elas estão na top aqui, na análise que eles fazem, muito bem detalhada de todas as rodovias nacionais. E mesmo assim precisam de fiscalização. Sim. Esse trabalho da CNT, ele serve para orientar a política de governo. Então, lá mostra rodovia por rodovia, onde é que tem problema, o que tem que fazer. Eles estimam em 500 bilhões, né, para dar um jeito nas rodovias. 500 bilhões, eles estimam, né? Na malha rodoviária nacional. Aqui tudo é via rodoviária, né? Nós matamos a ferrovia lá atrás, na década de 50, nós começamos a matar e hoje você tem 95% do transporte de pessoas rodoviário e 61% de carga é rodoviária. Então, é um país que anda sobre rodas, né? Sobre pneus, né? Então, tem que dar uma atenção muito especial a isso. Vocês fizeram recentemente uma pesquisa muito abrangente, sim, Silvio, tratando mostrando como é que o brasileiro vê as questões do trânsito, o que acha do radar. Inclusive aparecem vários equívocos lá, com a maioria ou boa parte da população achando que parte do dinheiro vai para as empresas que produzem, né, esse material, quando não se trata disso. Sim. Como é que é o perfil, o brasileiro médio, como é que ele vê as questões do trânsito? Olha, a pesquisa é bastante ampla, ela foi feita, como você falou, em 8 capitais, são 6.454 entrevistas. É muito bem feito. Foi feita pela Paraná Pesquisas, me desculpe, mas eu tenho que trazer. E fez um trabalho muito bem feito. E essas 8 capitais representam estados com 73% da frota nacional. E o que acontece? Você tem muita informação ou pouca informação de um lado e de outro, né? Depois que você estimula e passa para o entrevistado, e isso a pesquisa que está disponível no nosso site, demonstra Como é que é o site? www.abtrans.com.br. Está disponível lá, completa a pesquisa. Quando você informa ao entrevistado, olha, você sabe que o trânsito mata 40 mil, você sabe que custa 3 bilhões de atendimento do SUS, e você traça o quadro para o entrevistado, ele se assusta. Aí ele passa a entender no contexto que ele está vivendo. Porque antes... O brasileiro médio é desinformado. Sim, eu acho que é um erro nosso. Você resolve o problema de trânsito com educação, não é? Com engenharia, né? Informação, coisa que a imprensa devia fazer melhor. Exatamente, o próprio governo também, trazer isso, né? Nós precisamos levar essa questão do trânsito para a escola, Augusto. Perfeito. Por quê? Porque daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, você vai ter um condutor mais consciente, você vai ter gente mais bem preparada. Quando você mostra esse quadro para o cidadão, o que acontece? A aprovação, que era 75%, 76%. Passa para 79%. Porque a aprovação do equipamento. Do equipamento. Que a pergunta era essa. A permanência do equipamento. Então, você vê que, na medida em que você informa a população, você dá elemento para ela pondera, fala, não, mas isso aqui está me ajudando. E mesmo sem fazer essas ponderações, você vê que deu 76% de aprovação para o equipamento. Lá atrás, na outra pesquisa que eu mencionei há pouco, deu 80% naquela época. Por que baixou agora? Talvez por esse movimento todo de desliga, não desliga, acaba com o equipamento, a indústria da multa, não é a indústria da multa, que voltou, né, dentro dessa nova fase de governo. Então, na medida em que você explica e que você informa, melhora a percepção da população. A ideia dessa pesquisa foi justamente
medir a percepção da população sobre vários temas. A pesquisa é muito ampla e nós estamos entregando isso no Congresso Nacional, estamos entregando isso para as autoridades todas de trânsito lá em Brasília, Denatran, para o próprio Ministério, recebeu semana passada pessoalmente uma pesquisa desse tipo, e isso tudo nós entendemos que são elementos para a criação de políticas públicas. Você falava da necessidade de apoio de parlamentares, Sim. Né? No Congresso. Vocês têm muitos, não me lembro de você ter dito isso. Vocês têm muita gente, muitos deputados sensíveis a isso? Ainda não, eu acho que não. Olha, você tem gente lá que luta muito, viu? Pouca sim, gente. E normalmente é gente que viveu um drama familiar. Perfeito. Então você prega a Cristiane Aredi lá do Paraná, uma defensora forte, né, dessa questão da segurança viária, perdeu um filho num acidente lá com um deputado, você deve lembrar. Temos o caso da Mara Gabrilli. Mara Gabrilli, você tem o Hugo Leal do Rio, que também é um defensor dessa questão de trânsito. E essa turma faz muito movimento. Você tem organizações não governamentais que tratam do assunto, né? Você tem a Trânsito Amigo do Rio, que o Fernando Diniz também perdeu um filho, teve recentemente lá na Câmara dos Deputados, na comissão especial, que vai fazer a mudança do Código de Trânsito, fazendo um depoimento. Então você tem gente que está motivada à questão da segurança. Agora, aqui eu gosto também de falar eu sou um jornalista que reconheço os erros Sim. de todos, inclusive os nossos. A gente costuma comentar o trabalho ineficaz, nesse caso, eu acho, da imprensa. A imprensa se limita, a meu ver, a registrar o número de morte e ponto. Trânsito matou mais no carnaval. Trânsito matou... Mas não é... Vocês não têm dificuldade de acesso à imprensa? Os repórteres não entendem o que vocês falam? Aproveita para falar aqui. Não, na verdade, o assunto é bastante técnico. E o trânsito tem uma coisa, Augusto, a gente não percebe, mas quando você fala em trânsito, você está falando em engenharia, você está falando em psicologia, você está falando em direito, você está falando em arquitetura. Olha, é amplo o espectro de matérias que você trata num tema. E eu entendo, o espaço da imprensa é curto também, não é? Para você ter um espaço desse para a gente se alongar na conversa é muito difícil. Mas quando né? O filho do presidente fala uma bobagem, Sim. Sobra. Bom, infelizmente é um momento. Uma observação Infelizmente é o momento que a gente vive, que espera seja logo superado. Mas o fato é que é um assunto complexo, você tem pouco espaço para colocar. A gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre cada tópica. Você vai voltar mais Sim, vezes. Aqui o teu espaço será sempre um prazer. E então o próprio entendimento do interlocutor às vezes não é muito, ele não está muito bem preparado para essa. Os jornalistas eles já são especialistas em nada. Sim, é entendível, até porque eles são generalistas, mas então dá para se preparar melhor. Sim, sem dúvida. No teu caso, a Marli, nossa amiga. Sim. Mandou o material. Isso, preparou, né? Exatamente. Isso, a grande jornalista aí. Bom, mas continue o que você estava falando, que eu estou te interrompendo. Não, fica tranquilo, a gente pode ir emendando os assuntos. É uma conversa só. Isso. Então, a gente tem dificuldade realmente. Eu sempre digo o seguinte, né? A gente sempre fala para os iniciados. Então, eu participo de congressos e de simpósios e feiras e não sei o quê, e você encontra sempre as mesmas figuras e gente preparada, gente preocupada com o assunto, falando para os iniciados, que nós sabemos o que estamos falando, né? Outro dia eu concluí isso, falei lá numa palestra, olha, nós falamos só para nós mesmos, né? Precisa ter eco isso aqui. Tem razão. O governo precisa falar isso, porque isso aqui é um problema de saúde pública, né? Você tem lesionados, você tem mortos, é uma guerra, né? É um custo absurdo para o país isso daqui. Então nós temos que falar, o governo tem que assumir essa tarefa, Augusto. Agora, me diz o seguinte, se você tivesse poderes para isso, não estou te colocando no papel de ministro, disso, daquilo. Obrigado. Se você pudesse sugerir soluções, aí é um presidente ou o ministro conversando livremente,
Quais seriam as principais ideias que você sugeriria? Olha, medidas? Sim, eu acho o seguinte, tem um problema grave no trânsito, porque o Denatran sempre foi um órgão tratado como terceiro nível do escalão da hierarquia do governo federal. É um órgão que, escolhe alguém aí e põe lá. Hoje ele sempre esteve no Ministério da Justiça, hoje está no Ministério da Infraestrutura e estão tentando organizar. Eu faria o seguinte, eu não deixaria em órgão nenhum, eu criaria uma entidade independente que estaria tratando da questão trânsito no Brasil. Como tem a NTSB lá nos Estados Unidos. Não existe essa entidade. Não existe. Então, nunca existiu. Não. Sempre foi o Denatran que faz normas. Aliás, nós fazemos parte, a Betrans faz parte de uma das câmaras temáticas, já há algum tempo, que discute essas questões dentro do Denatran, de onde geram as normas e procedimentos e tudo mais. Porque o Denatran não tem especialistas para atender toda essa gama de questões. Então, as entidades atuam lá dentro do Denatran, obviamente com uma série de regramentos que tem lá dentro. Na BNT também nós atuamos, né, trabalhando com os nossos especialistas para criar normas, procedimentos, mas eu acho que tudo isso devia estar locado dentro de um grande departamento, de uma grande entidade governamental que estaria cuidando de tudo isso. Poder centralizar isso aí, sim, discutir a solução. Com um orçamento próprio, com técnicos próprios, como é a NTSB lá. A gente ouve muito falar um acidente aéreo, uma tremenda de uma investigação, meses de investigação, mas isso também acontece em acidente de trânsito em rodovias lá. Quando tem um acidente de trânsito lá, a NTSB vai lá e faz um levantamento total e sai normas a partir das experiências que vão vivendo. Perfeito. Isso aqui eu acho que funcionaria no Brasil. Perfeito. Isola isso aqui, cria um departamento, uma autarquia, eu não sei qual é o regime legal que possa operar isso daí, mas você teria uma entidade que estaria reunindo todas essas questões. Agora, se há uma contradição que o brasileiro médio, sobretudo leigo, é o meu caso, não entende. Por que nos carros, as montadoras não fabricam já veículos com a velocidade limitada? Se a velocidade máxima é de 120 km por hora, por que o carro te dá a possibilidade de ir a 180? Pois isso ocorre no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu acho que isso é uma questão que nasce lá atrás com os primeiros automóveis, a velocidade, essa paixão pela velocidade. E as indústrias criando os bólidos e os carros, enfim. Eu acho que isso vem a origem disso vem lá de trás. E eu acho que não é impossível você determinar para uma indústria que você vai limitar. Olha, você só pode fabricar carro a 120 km por hora. Eu não creio que isso seja possível, Augusto. Mas eu acho que lá na frente, um pouco mais na frente, nós vamos ter isso aí com os veículos autônomos. Logo nós vamos ter. Daqui a pouco vem. Sim, porque aí você pode limitar. Eu acho que o modelo de mobilidade vai mudar, né? E você vai ter uma outra configuração de veículos e de mobilidade. Eu acho que isso é uma coisa que não está longe, não, viu? Eu acho que daqui mais 10 anos aí você está. Já estão falando em Uber aéreo, né? Quer dizer, então as coisas estão evoluindo, né? Não estão chegando aqui, mas lá fora está muito adiantado isso. Olha só, Silvio, nós estamos nos momentos finais do nosso programa. Eu gostei muito da conversa, é sempre incompleta, né? Porque esse assunto é muito longo. Eu queria que você aproveitasse para dar um recado para quem nos assiste. Como é que deve proceder aí o motorista brasileiro? Você conhece? Aliás, você já foi multado? Não? Sim, lógico. Olha, a gente é difícil você não por ter excesso de velocidade? Não, acho que excesso acho que não. Eu esqueço muito do rodízio, viu, Augusto? Eu erro, né? Pô, mas hoje é o meu dia, né? Mas aí já passei, não tem jeito, né? Que conselhos você dá? Não, olha, as recomendações são aquelas tradicionais, né? Você, quando dirige, você tem um carro na mão, você está com uma máquina e é um dispositivo que pode ser letal, né? É letal. Então, velocidade, é controle de velocidade, a droga, a bebida, que aliás é o último tema da
comissão estava discutindo lá na semana passada a questão do exame toxicológico e a condução de maneira segura, né? Você tem problema com estradas, a qualidade das estradas, você tem que tomar muito cuidado onde você está andando, porque não é só o seu modo de conduzir, mas às vezes você está numa via que também não tem... Ameaçando a vida dos outros. Exatamente, e você está colocando em risco os outros. Você vê esses últimos dias aqui, até pela Jovem Pan noticiada, vários acidentes violentos aqui na capital, né? Violentíssimos aqui na capital. Então, esse é o feijão com arroz, né? Não abusar da velocidade, não abusar do álcool, da droga. E hoje tem um elemento perigosíssimo, que é o celular. Perigosíssimo. Distrai, fica mexendo. É pior, tem estudos de universidades aí que apontam que o celular é a mesma coisa de você estar dirigindo embriagado. Então, você está a 100 por hora, você está andando 170 metros, que são mais que um campo de futebol, com visão zero, porque se você está prestando atenção aqui, você não está enxergando o que está na frente lá. Silvio, muito obrigado pela aceitação do convite, foi um prazer. Eu é que agradeço, Augusto, mais uma vez, viu? Foi uma honra estar aqui com você, pessoalmente, e eu quero parabenizar a Jovem Pan pelo brilhante jornalismo que faz. Muito obrigado. Obrigado, viu? Conversamos com Silvio Médici, que é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito. Perguntar não ofende, volta na semana que vem. Até lá.